Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 22 de junho, terça-feira, dia em que a Igreja recorda alguns grandes santos, São João Fisher e São Thomas More, ingleses. Especialmente Thomas More foi o grande chanceler do rei Henrique VIII, no momento em que Henrique VIII, por ter se divorciado da primeira mulher e querer casar com a outra e não receber para isso o apoio dos bispos da Inglaterra e nem do Papa, ele começou um processo para dividir a Igreja Católica, criando aquilo que depois se chama a Igreja Anglicana, uma igreja separada de Roma, onde o chefe não é mais o Papa, mas é, até os dias de hoje, o rei da Inglaterra, atualmente a rainha da Inglaterra, claro, de uma maneira formal ao longo do tempo, mas o conflito naquela época foi bastante duro, a ponto que Thomas More, que era amigo e um ministro importante de Henrique VIII, acabou sendo posto na prisão e, como não mudou na sua postura de defesa da dignidade do matrimônio e da unidade com Roma, acabou sendo martirizado. Também a igreja recorda São Paulinho de Nola, que ele também tinha sido cônsul, governador na região ao sul de Roma, na Campania, e depois acabou sendo eleito bispo de Nola 1600 anos atrás. E foi um homem de muita santidade que é recordado especialmente naquela região, mas só para recordar como a santidade é sempre o grande caminho para todos nós. Nas diversas circunstâncias de vida, cada um poderá, respondendo ao Senhor, encontrar um caminho para viver com beleza, com significado, em obediência ao misterioso desígnio que o Pai tem para cada um de nós. Recordando a primeira leitura, é tirada do livro do Gênesis e continua o relato de Abraão, que tinha se tornado muito rico, rebanhos em prata e ouro, e Ló, sobrinho dele, também tinha ficado muito rico e tinha muitos rebanhos e muitos pastores que trabalhavam a serviço deles. Então a região não bastava para os dois. E surgiram discórdia entre os pastores. Abraão então disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos como irmãos. Peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló, observando, levantando os olhos, viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada, era como um jardim. Então Jó escolheu para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e tal, e Deus lhe faz uma promessa impressionante, dizendo que ele vai tomar posse de uma terra e toda a descendência de Abraão tomará posse de toda a terra que ele pode ir agora observando, olhando e percorrendo, mas que se tornará a lei, a terra do povo descenderá das entranhas de Abraão. Depois esta promessa vai ser desdobrada e vamos acompanhando nos próximos dias esta história de Abraão contada no livro do Gênesis do Antigo Testamento. O Evangelho de São Mateus, um convite de Jesus que está falando com os seus discípulos para
distinguir o que é precioso das coisas que manuseamos, que temos, daquilo que passa pelas nossas mãos, e o que é mais precioso no trato com as outras pessoas, no comportamento com o qual nós convivemos com os outros. Em primeiro lugar, Jesus diz: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, porque, evidentemente, nós também distinguimos. Uma coisa é um pedaço de pão, que assim mesmo nós consideramos como merecedor de respeito. Nunca na minha infância se jogava fora um pedaço de pão, nem que tivesse caído no chão. Procurava se limpar de todas as formas para que voltasse a ser colocado na mesa, para que servisse de alimentação, porque jogar fora o pão era como jogar fora a graça de Deus, era como dar uma bofetada à misericórdia de Deus que nos permitia encontrar pão. E depois, agora, com quanto respeito, então, se deve tratar o pão que se torna corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Assim, nós aprendemos a distinguir o pão que está na nossa mesa em casa, é o pão que nós respeitamos porque é sinal da graça de Deus. Mas o pão consagrado, que é corpo de Cristo, ali nós o adoramos e nós entendemos que ali está o Senhor. Então aprendemos a distinguir as coisas, não tratamos tudo do mesmo modo. Nós utilizamos um cálice que está em casa, com o qual, quando chega um hóspede, tomamos um vinho com muito cuidado para que não quebre, para que seja preservado, etc. Agora, quando se trata do cálice, o vinho que se torna sangue de Cristo, pelo sacramento da Eucaristia, é claro que nós o tratamos com total respeito. Então Jesus quer dizer, vocês devem distinguir, não é tudo igual. Uma coisa é uma pessoa da sua família, outra coisa é um estranho. Não deve tratar mal a ninguém, né? É um estranho, mas a pessoa da sua família não é só não tratar mal, é acolher, socorrer nas suas necessidades, tratar bem, estimar, procurar reconstruir a paz quando intercorre algum desentendimento, etc. E depois Jesus ainda vai explicitar exatamente a respeito do trato com as pessoas. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Porque muitas vezes nós tocamos a vida como se fosse um jogo de ping-pong. Se alguém está do lado de lá da mesa e joga a bola para nós, nós respondemos. E se a bola chega de uma maneira bonita, nós respondemos de modo bonito. Se a bolinha de ping-pong chega com violência, nós respondemos com violência. E se do outro lado ninguém joga bola nenhuma, nós também ficamos sem jogar. Não é assim que se vive. Jesus está dizendo, não, primeiro você toma iniciativa. Você quer que o outro te trate bem, você começa a tratar ele bem. Você quer ser respeitado, então você comece a respeitar. Não espere de agir bem para que antes, primeiro, os outros fiquem agindo bem e te tratem bem. Então, digamos assim, a pessoa madura e que pertence a Jesus toma iniciativa para o bem. Não se importa que o outro não entende errado ou não corresponde e você o trata bem e ele responde de uma maneira distorcida. Não, paciência, porque a nós interessa imitar sempre mais as atitudes que Jesus tem com as pessoas, que sempre são de compaixão e de misericórdia, de acolhida e de valorização, a não ser aqueles que propositalmente se declaram adversários maldosos, que depois chegarão a condená-lo. Por isso, meus irmãos e irmãs, acompanhemos o Evangelho, porque está sempre carregado de uma sabedoria que podemos dizer é divina e ajuda a nossa vida e nos ajuda a entrar pela porta estreita da amizade fraterna, do acolhimento e da misericórdia para o caminho da vida plena até o paraíso. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.